Começando agora mais um Se Liga Tech, o seu resumo de notícias de tecnologia para começar o dia por dentro de tudo. Ontem foi um dia daqueles, hein? No mundo da tecnologia. A Apple dominou as manchetes com a Conferência de Desenvolvedores, a WWDC. Mergulhou de cabeça na inteligência artificial. Pois é, mas não foi só ela, né? Tivemos discussões importantes sobre IA, sobre o papel dela. Como ferramenta de democratização e, ao mesmo tempo, os riscos, né? Acelerando problemas. Exato. E ainda pintaram novidades aqui no mercado brasileiro e um dado meio preocupante sobre privacidade. Verdade. Vamos então analisar o que tudo isso significa. Ok, vamos começar pela Apple. O grande anúncio foi o tal do Apple Intelligence, né? Um pacote de IA que eles prometem integrar em tudo. Isso, em tudo nos aparelhos da marca. E o foco declarado é privacidade. Querem processar muita coisa direto no dispositivo. Isso chama atenção. Mas o que isso representa na prática, assim? Olha, é uma jogada estratégica interessante, né? Eles mostraram recursos como emojis personalizados, os Gen Mode, sabe? Ah, sim, que criam as figuras baseadas no texto. Isso. E também o Image Playground para gerar imagens, e os dois usam tecnologia do ChatGPT por baixo dos panos. Entendi. Mas o diferencial, então, seria essa aposta na privacidade, com processamento local? Exatamente. É o jeito deles se diferenciarem num mercado onde a coleta de dados na nuvem é, assim, a norma. Isso pode atrair, sim, muitos usuários preocupados com isso. Faz sentido. Mas, claro, levanta questões, né? O quão poderosa essa IA local pode realmente ser sem depender tanto da nuvem. Principalmente se a gente pensar que a própria Apple já mostrou pesquisas apontando limitações da IA em tarefas muito complexas. A nomenclatura dos sistemas. iOS 26, macOS 26... Que ganhou o codinome Tahoe. Isso, watchOS 11, tudo seguindo o ano. E um visual novo, o Liquid Glass. Com aqueles efeitos meio translúcidos, a ideia é buscar uma unificação da aparência entre iPhone, Mac e até o Vision Pro. Parece uma tentativa clara de amarrar ainda mais o ecossistema deles, certo? Com certeza! Essa padronização visual e de nomes reforça muito essa ideia de um ecossistema coeso, integrado, facilita a vida do usuário que transita entre aparelhos e, claro, incentiva a manter tudo dentro de casa, né? Exatamente. E, como sempre acontece, essa atualização também significa o fim do suporte para alguns aparelhos mais antigos, com o macOS Tahoe 26 e o iOS 26. Isso acaba impulsionando o ciclo de trocas. É uma estratégia com várias frentes, sabe? Para manter a base de usuários ali engajada e atualizada. Bom, saindo um pouco da Apple, mas ainda no tema IA. O CEO da NVIDIA, o Jensen Huang, ele trouxe uma visão bem otimista. Chamou a IA de o grande equalizador, que pode democratizar o acesso à tecnologia. Parece promissor, mas será que é tão simples? É a visão de quem está na vanguarda do hardware que possibilita a IA, né? Então tem um otimismo ali que é esperado. E contrapõe um pouco aquelas preocupações sobre concentração de poder nas mãos de poucas gigantes de tecnologia. Verdade. Complexa. A gente viu a Anthropic, por exemplo, desativando super rápido um blog que era escrito por IA, porque estava gerando conteúdo de baixa qualidade. Sério? Nossa. Pois é. Mostra que a supervisão humana ainda é crucial, né? A tecnologia ainda tropeça, ainda precisa de refinamento. Então, temos de um lado esse potencial democratizante e do outro as limitações práticas e os riscos. E falando em riscos, Sim, esse é um ponto que merece muita atenção. Veio de um relatório da OpenAI. Ele indica que, assim, embora a IA generativa não esteja criando por si só novos tipos de ameaças cibernéticas, ela está turbinando drasticamente as operações que já existem. Hackers, fraudadores, gente que espalha desinformação. todo mundo usando IA para escalar. Exatamente. Para escalar as ações, criar malware mais rápido, personalizar golpes de forma muito mais eficiente. A IA vira um acelerador, né? Para o bem e para o mal. É um cenário bem complexo mesmo. E enquanto a IA avança globalmente com essas dualidades, aqui no Brasil também tivemos movimentações, né? A Huawei sinalizou a volta ao mercado de celulares. E isso nas próximas semanas, depois de 6 anos fora. E amanhã, quarta-feira, o sistema FIEP, lá no Paraná, inaugura um parque tecnológico em Curitiba focado em mobilidade.
O que esses movimentos indicam para a gente? Olha, a volta da Huawei pode dar uma agitada no mercado local, né? Trazer mais competição, mais opções para o consumidor, num segmento que andava bem concentrado. Pode ser bom. E a iniciativa do sistema FIEP em Curitiba reforça o investimento em inovação regional, especialmente numa área tão crucial como mobilidade, né? Mobilidade sustentável, inteligente. São sinais de dinamismo, de novas apostas no cenário tecnológico brasileiro. Legal. E, para fechar nosso giro de notícias, um dado sobre privacidade que, olha, acende um alerta. Um estudo apontou que governos de quase 190 países solicitaram dados de usuários de, pasmem, 8,4 milhões de contas de usuários desde 2020. Nossa, 8,4 milhões? É muita coisa. Muita coisa. Isso joga mais lenha na fogueira daquele debate global sobre vigilância versus privacidade, não? Sem dúvida nenhuma. Esse número massivo ilustra bem a tensão constante que existe entre segurança nacional, investigações criminais e o direito à privacidade individual na era digital. É um debate que se conecta diretamente com as estratégias de empresas como a Apple, né, que usam a privacidade como diferencial. E com as preocupações sobre o uso de tecnologias como a própria IA para vigilância ou controle. Exatamente. Tudo interligado. Ufa! Quanta coisa relevante aconteceu ontem, hein? De grandes anúncios de IA a movimentos de mercado e essas questões bem profundas sobre segurança e privacidade. Realmente. Foi um dia que encapsula bem a velocidade e a complexidade desse avanço tecnológico e como ele impacta todas as esferas da nossa vida. Valeu pela companhia. Esperamos que esta análise ajude a navegar por essas novidades e a começar o dia com um pouco mais de clareza sobre esse mundo da tecnologia que não para. Foi um prazer. E amanhã tem mais. A gente se encontra aqui no próximo Se Liga Tech com as últimas novidades. E fica a reflexão, né? Pensando em tudo isso, à medida que a IA se torna mais capaz e mais integrada no nosso dia a dia, qual que é o equilíbrio ideal entre automatizar tarefas e manter aquele discernimento, aquela supervisão humana que a gente viu que ainda é essencial? Fica aí para pensar. Até lá!